Você está no canal Sabedoria Sem Limites. Conhecimento para crescer de forma infinita. Olá, seja bem-vindo ao canal Sabedoria Sem Limites. Hoje vamos explorar a parte 18, Disciplina e Persistência, do livro O Sistema da Chave Mestra, de Charles F. Haanel. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação dos próximos capítulos do livro. Vamos à leitura. Introdução, parte 18. Para crescer, devemos obter o que é necessário para o nosso crescimento. Isso é alcançado por meio da lei da atração. Este princípio é o único meio pelo qual o indivíduo se diferencia do universal. Pense por um momento, o que seria um homem se ele não fosse marido, pai ou irmão? Se não estivesse interessado no mundo social, econômico, político ou religioso? Ele não seria nada além de um ego abstrato e teórico. Ele existe, portanto, apenas em sua relação com o todo, em sua relação com outros homens, em sua relação com a sociedade. Essa relação constitui seu ambiente e de nenhuma outra forma. É evidente, portanto, que o indivíduo é simplesmente a diferenciação da única mente universal que ilumina todo homem que vem ao mundo, e sua chamada individualidade ou personalidade não consiste em nada além da maneira como ele se relaciona com o todo. Isso chamamos de seu ambiente e é trazido pela lei da atração. A parte 18 que segue tem mais a dizer sobre essa importante lei. Parte 18. Há uma mudança no pensamento do mundo. Essa mudança está ocorrendo silenciosamente em nosso meio, e é mais importante do que qualquer outra que o mundo tenha experimentado desde a queda do paganismo. Esta presente revolução nas opiniões de todas as classes de homens, dos mais elevados e cultos até os da classe trabalhadora, é sem paralelo na história do mundo. A ciência ultimamente fez descobertas tão vastas, revelou uma infinidade de recursos, desvendou possibilidades enormes e forças inesperadas, que os cientistas cada vez mais hesitam em afirmar certas teorias como estabelecidas e além de dúvida, ou em negar outras teorias como absurdas ou impossíveis. Uma nova civilização está nascendo, costumes, crenças e precedentes estão passando. Visão, fé e serviço estão tomando seu lugar. Os grilhões da tradição estão sendo derretidos da humanidade. E à medida que as impurezas do materialismo são consumidas, o pensamento é libertado e a verdade se ergue plenamente trajada diante de uma multidão espantada. O mundo inteiro está à beira de uma nova consciência, um novo poder e uma nova realização interior do self. A ciência física reduziu a matéria a moléculas, as moléculas a átomos, os átomos a energia, e coube ao Sr. J. A. Fleming, em um discurso na Royal Institution, reduzir essa energia à mente. Ele diz: em sua essência última, a energia pode ser incompreensível para nós, exceto como uma manifestação da operação direta daquilo que chamamos de mente ou vontade. E essa mente é a essência indwelling e última. Ela está iminente na matéria assim como no espírito. É o espírito sustentador, energizante e onipervadente do universo. Todo ser vivo deve ser sustentado por esta inteligência onipotente. E encontramos que a diferença nas vidas individuais é amplamente medida pelo grau dessa inteligência que elas manifestam. É a maior inteligência que coloca o animal em uma escala superior à da planta, o homem acima do animal, e constatamos que esse aumento de inteligência se manifesta novamente pelo poder do indivíduo de controlar modos de ação e, assim, ajustar-se conscientemente ao seu ambiente. É esse ajuste que ocupa a atenção das mentes mais brilhantes, e esse ajuste consiste em nada mais do que o reconhecimento de uma ordem existente na mente universal, pois é bem sabido que essa mente nos obedecerá precisamente na proporção em que primeiro a obedecemos. É o reconhecimento das leis naturais que nos permitiu aniquilar o tempo e o espaço, voar pelo ar e fazer o ferro flutuar.
Quanto maior o grau de inteligência, maior será nosso reconhecimento dessas leis naturais e maior será o poder que podemos possuir. É o reconhecimento do self como uma individualização dessa inteligência universal que permite ao indivíduo controlar aquelas formas de inteligência que ainda não atingiram esse nível de autorreconhecimento. Elas não sabem que essa inteligência universal permeia todas as coisas, pronta para ser chamada à ação. Não sabem que ela responde a toda demanda, e por isso estão em escravidão à lei de seu próprio ser. O pensamento é criativo, e o princípio sobre o qual a lei se baseia é sólido e legítimo, inerente à natureza das coisas. Mas esse poder criativo não se origina no indivíduo, mas no universal, que é a fonte e o fundamento de toda a energia e substância. O indivíduo é simplesmente o meio pelo qual o universal produz as várias combinações que resultam na formação de fenômenos, os quais dependem da lei da vibração, pela qual diversas velocidades de movimento na substância primária formam novas substâncias apenas em certas proporções numéricas exatas. O pensamento é o elo invisível pelo qual o indivíduo entra em comunicação com o universal, o finito com o infinito, o visível com o invisível. O pensamento é a magia pela qual o humano se transforma em um ser que pensa, conhece, sente e age. Assim como o aparelho adequado permitiu ao olho descobrir mundos incontáveis a milhões de milhas de distância, da mesma forma, com a compreensão apropriada, o homem foi capacitado a comunicar-se com a mente universal, a fonte de todo o poder. A compreensão que geralmente se desenvolve é tão valiosa quanto um tocador sem fita. Na verdade, geralmente não é nada mais do que uma crença, que não significa nada. Os selvagens das Ilhas Canibais acreditam em algo, mas isso não prova nada. A única crença que tem valor para alguém é uma crença que foi posta à prova e demonstrada como um fato. Ela então deixa de ser uma crença, tornando-se uma fé ou verdade viva. E essa verdade foi posta à prova por centenas de milhares de pessoas e foi considerada verdade exatamente na proporção da utilidade do aparato que utilizaram. Um homem não esperaria localizar estrelas a centenas de milhões de milhas de distância sem um telescópio suficientemente forte, e por essa razão, a ciência está constantemente envolvida em construir telescópios maiores e mais poderosos, sendo continuamente recompensada com mais conhecimento sobre os corpos celestes. O mesmo ocorre com a compreensão. Os homens estão constantemente fazendo progressos nos métodos que utilizam para entrar em comunicação com a mente universal e suas possibilidades infinitas. A mente universal se manifesta no objetivo através do princípio de atração que cada átomo exerce sobre todos os outros, em infinitos graus de intensidade. É por esse princípio de combinar e atrair que as coisas são reunidas. Este princípio é de aplicação universal e é o único meio pelo qual o propósito da existência é colocado em prática. A expressão do crescimento é encontrada de uma maneira muito bonita através da instrumentalidade deste princípio universal. Para crescer, devemos obter o que é essencial para o nosso crescimento, mas como somos a todo momento uma entidade completa de pensamento, essa completude nos permite receber apenas a medida que damos. O crescimento, portanto, depende da ação recíproca, e descobrimos que no plano mental, semelhante atrai semelhante, que as vibrações mentais respondem apenas até o ponto de sua harmonia vibratória. É claro, portanto, que pensamentos de abundância responderão apenas a pensamentos semelhantes. A riqueza do indivíduo é vista como o que ele é intrinsecamente. A afluência interna é o segredo da atração para a afluência externa. A habilidade de produzir é considerada a verdadeira fonte de riqueza do indivíduo. Por isso, aquele que tem seu coração em seu trabalho certamente encontrará sucesso ilimitado. Ele dará e continuará dando, e quanto mais ele dá, mais ele receberá. O que os grandes financistas de Wall Street, os capitães da indústria, os estadistas, os grandes advogados de corporações, os inventores, os médicos, os autores, o que cada um desses contribui para a soma da felicidade humana, senão o poder de seu pensamento?
O pensamento é a energia pela qual a lei da atração entra em operação, que eventualmente se manifesta em abundância. A mente universal é a mente estática, ou a substância em equilíbrio. Ela se diferencia em forma pelo nosso poder de pensar. O pensamento é a fase dinâmica da mente. O poder depende da consciência do poder. A menos que o utilizemos, o perderemos, e a menos que tenhamos consciência dele, não podemos usá-lo. O uso desse poder depende da atenção. O grau de atenção determina nossa capacidade de aquisição de conhecimento, que é outro nome para poder. A atenção tem sido considerada a marca distintiva do gênio. O cultivo da atenção depende da prática. O incentivo da atenção é o interesse. Quanto maior o interesse, maior a atenção. Quanto maior a atenção, maior o interesse. Ação e reação. Comece prestando atenção, em pouco tempo você terá despertado interesse. Esse interesse atrairá mais atenção, e essa atenção produzirá mais interesse, e assim por diante. Essa prática permitirá cultivar o poder da atenção. Esta semana, concentre-se no seu poder de criar. Busque percepção e discernimento. Tente encontrar uma base lógica para a fé que está em você. Deixe o pensamento repousar sobre o fato de que o homem físico vive, se move e tem seu ser no sustentador de toda a vida orgânica, o ar, e que ele deve respirar para viver. Então, deixe o pensamento repousar sobre o fato de que o homem espiritual também vive, se move e tem seu ser em uma energia semelhante, porém mais sutil, da qual ele deve depender para viver, e que, assim como no mundo físico, nenhuma vida assume forma até que uma semente seja semeada, e nenhum fruto superior ao da planta-mãe pode ser produzido, assim no mundo espiritual, nenhum efeito pode ser produzido até que a semente seja semeada, e o fruto dependerá da natureza da semente, de modo que os resultados que você obtém dependem da sua percepção da lei no poderoso domínio da causalidade, a mais alta evolução da consciência humana. Não há pensamento em minha mente que rapidamente não tenda a se converter em poder e organize uma imensa instrumentalidade de meios. Emerson. Parte 18. Perguntas de estudo com respostas. Como se mede a diferença nas vidas individuais? Pelo grau de inteligência que elas manifestam. Qual é a lei pela qual o indivíduo pode controlar outras formas de inteligência? O reconhecimento do self como uma individualização da inteligência universal. Onde se origina o poder criativo? No universal. Como o universal cria a forma? Por meio do indivíduo. Qual é o elo de ligação entre o indivíduo e o universal? O pensamento. Qual é o princípio pelo qual os meios de existência são efetivados? A lei do amor. Como esse princípio se manifesta? Pela lei do crescimento. De qual condição depende a lei do crescimento? Da ação recíproca. O indivíduo é completo em todos os momentos, e isso torna possível receber apenas na medida em que damos. O que é que damos? O pensamento. O que recebemos? O pensamento, que é substância em equilíbrio e que está constantemente sendo diferenciado em forma pelo que pensamos. E assim concluímos a leitura da parte 18 do livro O Sistema da Chave Mestra, de Charles F. Haanel. Prepare-se, pois no próximo vídeo vamos mergulhar na parte 19, O Segredo da Ação. Não se esqueça de curtir, comentar e seguir o canal Sabedoria Sem Limites para continuar sua jornada rumo à sabedoria e ao sucesso. Nos vemos na parte 19.